Shalom, glória a Deus, boa noite com muito amor e bastante alegria. Que Deus te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo, você que está através do Facebook, você que está através do YouTube, em nome de Jesus, Jesus em primeiro lugar, amém? Culto de Santa Ceia hoje, que nós vamos ter início, do nosso relógio de oração à meia-noite. Vamos estar à meia-noite também consagrando 3 dias de jejum. E o nosso jejum como vai ser dessa vez? Jejum de período, em nome de Jesus. Começando meia-noite, pontualmente o nosso relógio de oração. Eu gosto de dizer que o nosso relógio de oração é o melhor momento. É um momento seu com o Senhor, em nome de Jesus. E não vamos nos esquecer, o apóstolo já esquecendo, Vamos curtir, vamos compartilhar, Vamos chamar mais um. Falar, começou o culto de Santa Ceia, Por enquanto, está só no Facebook. Tá? Por enquanto está só no Facebook. Já depois que acabar o culto, eu vou lançar lá no YouTube. Em nome de Jesus. Amém? A noite tá maravilhosa. Porque, olha aqui, culto maravilhoso de Santa Ceia. A mesa está posta. Já nós vamos levantar o cálice da nova aliança. Renovar tudo. É dia de zerar, é dia de você pedir perdão, é dia de você liberar perdão, em nome de Jesus, porque esses 3 dias é para revolucionar a nossa vida. Lembrando que esse relógio de oração também é o último relógio de oração desse ano, tá? Mas como assim, apóstolo? Nós estamos entrando em novembro? Sim, mas é o último relógio de oração que está sobre a palavra do ano, que é Ano Apostólico da Honra, O próximo relógio de oração já vai ser os meses correspondentes ao ano de 2026. Vê que visão maravilhosa é essa da Hebron? Maravilhoso demais. Então, você não pode perder esse relógio de oração, você não pode perder esses 3 dias. São apenas 3 dias. E eu quero agora repetir com você a palavra que nós aprendemos desde a virada do ano, que é Isaías 61. Coloque a mão na sua cabeça e declare que o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu para pregarmos as boas novas aos quebrantados. E Ele nos enviou para restaurarmos os lugares antigamente assolados. Sabendo que nós estamos como? Envolvidos em um manto de justiça, de misericórdia, de bondade, de amor, de regozijo e de muita honra. Por quê? Acabou o tempo de vergonha, chegou o melhor tempo das nossas vidas. É isso que o Senhor falou, que é o tempo de dupla honra. Toma posse. Em nome de Jesus, eu sempre estou dizendo, para de olhar para a situação que você está vivendo agora. Pensa no desfecho, já, que o Senhor vai dar para tudo isso que você esteja passando. Por isso que nós estamos aí já à meia-noite começando o nosso jejum. Amém? Então você vai deixar de se alimentar pelo período de quanto tempo? 6 horas. Você pode fazer... Às vezes você tem uma vida que você trabalha à noite, digamos, porque normalmente nós aqui, nós vamos dormir. Não nesses 3 dias do relógio, cada um tem o seu horário. Eles estão meia-noite, eu às 3 da manhã e por aí vai. Se você trabalha à noite... Você pode consagrar da meia-noite às 6, você não vai se alimentar. Você pode tomar líquido, você pode tomar um café, mas não vai se enganar e tomar uma vitamina para dar uma sustentação. Não, você pode tomar sua água, seu café, seu chá, mas toma muito cuidado, tá bom? Pode ser das 6 ao meio-dia, sem se alimentar. Pode ser da meio-dia às 18. Pode ser das 18 à meia-noite. 3 dias vai passar muito rápido. Jejum é fome de Deus. Certas caças de demônio, como que vai sair? Com jejum e oração. Amém? Então, relógio de oração começa à meia-noite, jejum também de período à meia-noite. Você compartilhou sua ministração? Vou compartilhar aqui. Compartilhei no meu Facebook, compartilhei no meu status do WhatsApp. Pronto. Já chamei todo mundo já. Voltei para a página aqui. Amém? Glória a Deus. Preparou o seu cálice com suco de uva, preparou o seu pãozinho? Então, no final da meditação, a nossa apóstola vai ministrar a ceia, tá bom? Em nome de Jesus, qual é a palavra que vai reger o nosso mês de novembro? Deus de milagres. Amém? Deus de milagres. Saindo desse mês, Deus faz acontecer aquilo que eu não consigo ver. O Senhor fez muita coisa que você não conseguiu ver, mas depois Ele te mostrou? Olha, com a gente também. Muitas. Não dá para mensurar os livramentos, não dá para mensurar as situações que o Senhor nos livrou, as situações que para nós estava perdida e Ele deu um caminho, deu uma estratégia, deu discernimento, deu sabedoria. Nós nunca vamos poder falar que o Senhor não fez.
Amém? Porque o Senhor está fazendo ainda. Há muito para acontecer. A palavra vai acabar, foi que no mês de outubro, mas ela está aí, ó. As 12 promessas do mês de outubro, nós vamos receber novas agora, para o mês de novembro. Mas as 12 promessas estão firmes aí. A palavra do Senhor não volta vazia. Não aconteceu ainda. Hoje nós encerramos a semana do avanço. Não aconteceu ainda. Quem é o detetor do tempo? É o Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Né? Então vai acontecer na hora certa, no momento propício para Ele. Nós temos que fazer o quê? Esperar. Esperar no Senhor. Aguardar nele. Em nome de Jesus. Amém? Salmos 24. Conseguiu mudar lá o microfone? Conseguiu? Tá ok, tá. Tá? Glória a Deus. Nossa querida pastora Jaqueline está aqui, né? Ela entregou nossa oferta da nossa mídia, está ali nos comandos ali, ouvindo o som, né? Tivemos um atraso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Salmos 24 diz assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Que currículo é esse do nosso Deus, né? Nós temos a mania de achar que ele não pode resolver os nossos problemas, que ele não pode se envolver numa situação que para nós é muito delicada, né? Uma situação que só você conhece, só você sabe. E o Senhor, você acha que ele não pode resolver? Olha só o que ele fez aqui, ó. Pertence a ele a terra. Nós, você, nós pertencemos a ele. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele tem controle de tudo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Olha o questionamento aqui de Davi. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Será que você conhece alguém que já fez isso? Você conhece pessoas que fazem isso? Se a gente for enumerar, gente, tem muita gente que faz isso, né? Se a gente for colocar umas categorias aí, do começo ao fim, né? Pessoas que juram falsamente, que juram e causam dolo na outra pessoa. A pessoa é tão falsa, a pessoa é tão mentirosa que ela vive aquela mentira. Já percebeu? E ela se perde na mentira. A vida dela vira uma mentira, porque um abismo vai puxando outro abismo. Já prestou atenção? Como é a pessoa que mente? Como é a pessoa que vive dando desculpa? Já prestou atenção? Ela é assim. Porque ela não consegue sair daquela enrascada, ela se mete em outra, ela vai colocando outra, ela vai sempre batendo em cima, né, de uma mentira. Né? Dá um zoomzinho lá para mim, já, na tela lá. Ela vai se perdendo. Ela vai se envolvendo. É justamente um abismo puxando outro abismo. Temos que tomar muito cuidado. Nós temos que aprender, né? Como que a gente vê, né? Tem certas coisas que a gente vê as pessoas passando, você fala, eu não quero ser assim, eu não quero passar por isso. Então, ouve o que o Senhor está dizendo. Você está entendendo? Quem vai entrar no santo lugar, quem vai chegar lá, é o que é limpo de mão. Certo? De coração limpo, quebrantado. A gente vive falando isso, que é puro de coração. Por quê? O Senhor é aquele que sonda mentes e coração. Você não pode falar que você faz, que você é assim. É o Senhor que sabe de todas as coisas. A gente não engana Ele. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Você está entendendo? Essa é a geração. Levantai, ó, portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó, portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Aí a pergunta, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso aonde? Nas batalhas. Ele não perde nenhuma batalha, ele é vencedor invicto. Ele é vencedor invicto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai aos portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós tivemos a palavra falando de Isaías, os meus olhos viram o Rei. É esse Rei aqui, ó, que ele viu. Jesus Cristo, ele viu o Senhor. Que a partir de hoje a gente possa meditar sempre, sabe, em estar diminuindo para que o Senhor possa crescer, aparecer na nossa vida. Como assim? Tem horas que é melhor a gente, fechar a boca. Parar para ouvir mais, né? Porque às vezes a gente fala coisas que até desagradam o Senhor, o Espírito Santo dele, que nós somos a habitação do Senhor. Você quer estar sempre ali, diante do altar do Senhor, em espírito de verdade, que Ele te ouça, que Ele te escute mesmo? Para tudo. Por isso que eu falei que hoje é dia da gente zerar tudo com o Senhor. Pede perdão, libera perdão. Nós não somos lata de lixo para ficar brigando um sentimento que nós já sabemos que causa dor, nós já sabemos que traz doenças. Mas eu não fiz nada. Pede perdão. Num casamento, às vezes a gente precisa disso. Você não fez nada, mas o ambiente está pesado. Não tem diálogo, não tem conversa. Às vezes, numa hora dessa, é melhor que um vá ceder para que possa ter uma conversa, possa ter uma comunhão, para que a situação seja como? Dissipada. Aí você pede perdão, você pode ver que a reação da outra pessoa, às vezes ela fala, mas peraí, você não fez nada para mim, fui eu que fiz, mas a sua humildade diante do Senhor, com a sua esposa, com o seu marido, quem sabe não é essa estratégia? Já tentou de tudo, vai conversar, vai querer ter razão, vai querer bater de frente. Dois bicudos não conseguem conversar, né? É a violência no falar, no olhar, aí a conversa fica pior, aí fala, era melhor não ter falado nada. Vai lá, pede perdão, me perdoa se eu te magoei, me perdoa se eu não te ouvi, me perdoa se eu não sei te ouvir, se eu não sei te entender, mas eu quero com você aqui agora, diante de Deus, que a gente tenha um casamento de compreensão, de amor, de carinho. Resgata esse amor, resgata o primeiro amor. Eu quero ter um amor por você como o Senhor tem pela igreja. Você vai ver que seu casamento, eu falo de uma situação de um casamento, às vezes o filho chega chateado em casa, está chateado com você, mas você é o pai, você é a mãe, é tudo querendo impor, né? Eu estava vendo um vídeo e era um policial rodoviário federal e um tenente do BOP lá no Rio de Janeiro. Um estava andando de bicicleta no acostamento na razão dele e a viatura estava abordando uma situação de assalto e o outro falou, tira essa porcaria dessa viatura daí. Pronto, já enfesou todo mundo ali, já os dois começaram, os quatro batendo boca com um homem só, e ninguém sabia porque começou, e era uma discussão, autoridade de autoridade, e o outro foi de cara falando nariz no nariz, como se a autoridade de um ia sobressair a do outro, o outro não respeitava a autoridade, porque não fazia parte da mesma corporação, e não dava nada, virou uma confusão. Por quê? Não queria impor a autoridade para o outro. Às vezes a gente, não é assim que você vai conquistar um filho seu. Não é querer bater de frente com ele porque você é pai, porque você é mãe, ter que te respeitar, é você que manda, enquanto viver debaixo do meu teto, é do jeito que eu quero, não, é do jeito que o Senhor quer. E nada que o Senhor coloca para você vai fugir do controle. Se o Senhor está te dando uma estratégia de conversa com o seu filho, para trazer ele para você, diminui. Por isso que eu falei, vamos diminuir. Aí quem sabe o seu filho, opa, você vê que ele desarma todinho. Já aconteceu de você conversar com uma pessoa, ela está totalmente armada com você, bateu, tomou, levou, fala uma coisa e toma, leva. Não chega, você fala, meu, essa pessoa essa pessoa é iministrável, eu não tenho mais o que falar para ela. Já aconteceu com você? Às vezes acontece com o filho também. Tantas situações com um diretor seu, um encarregado seu, o seu gestor, o seu patrão, aquele quem você deve reverência. Já aconteceu? Aí você vai desarmar, se você vai desarmar a pessoa fala mais alto, você fala mais baixo. Controle, autocontrole. É isso que o Senhor tem para você. Você quer mesmo conquistar mesmo o mundo espiritual, que você entre mesmo de coração quebrantado, arrependido, de mãos limpas, pura. Porque o Senhor vai advogar a sua causa.
para que entre mesmo o Rei da Glória nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, te enviar para esse culto maravilhoso, que eu já tomei o tempo do nosso bispão, que vai trazer a palavra. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Paizinho querido, por essa sexta-feira diante da tua doce presença, Pai. Somente o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Paizinho querido, que hoje que essa mesa posta de Santa Ceia, esse banquete maravilhoso, o Senhor se assente conosco, Pai. Em nome de Jesus. Visita os nossos queridos e amados que estão ouvindo essa ministração, essa live, Pai. Eu não sei aonde vai chegar essa live, Pai, mas que a live de hoje possa tocar, curar, libertar, restaurar, restituir, transformar, Pai. Em nome de Jesus, porque a palavra deste mês é Deus de milagres. É Deus de milagres, o Senhor é o Deus de milagres, Senhor. Nós precisamos, Pai, os teus servos precisam viver um milagre hoje, Pai. Nós estamos aqui, diante do teu altar, Senhor, totalmente rendidos à tua doce presença, Pai. Que presença santa, que presença agradável, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá discernimento para os teus servos, dá sabedoria no falar, Senhor, no ouvir, porque muitas das vezes a gente tem que ouvir, Senhor. Pai, capacita os teus servos, Senhor, tira os comichões dos ouvidos, Senhor, que todo o plano, propósito, estratégia de Satanás e seus demônios, para os teus servos não ouvirem essa palavra, não absorverem a palavra, não entenderem essa palavra, que caia por terra, Pai. Todo valente que se levanta e que se apresenta contra a ministração desta palavra, Pai. Eu profetizo que os teus servos vão sair daqui hoje, Pai, totalmente renovados, totalmente restituídos, Senhor. Pai, que haja cura de enfermidade, Senhor, que haja uma grande libertação, que haja uma cura no casamento, Pai. Paizinho querido. Sejam aqueles que estão acamados, que haja cura no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma diante do teu altar, Pai, a vida de cada um, Pai. Faz um marco na vida dos teus servos, do antes e do depois, Senhor. Em nome de Jesus. Paizinho querido, e sobre tudo que nós estamos pedindo aqui, orando e glorificando o teu santo e poderoso nome, Pai. Faça conforme a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Em nome de Jesus. E assim nós vamos sempre te dar, Pai, honra, glória e louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Olha, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que o culto de hoje venha falar com você poderosamente, porque já está falando comigo. E eu creio que você vai ter uma noite maravilhosa, muito abençoada. Glória a Deus. Me ajuda aí. Não, ela falou comigo usar esse. Não, aquele lá. É só descolar e ligar do ladinho. Colocar o microfone do nosso bispão aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite com muita alegria. Obrigado, meu apóstolo. Glória a Deus, microfone novo, tudo novo, mês novo, fala sério, né? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, cada vez mais, aí vamos melhorando e nós vamos melhorar muito mais. Se prepara, porque uma coisa que nós estamos falando já há mais de um mês é sobre missões, né? Então, missões vai ser um divisor de águas, não só para Hebron, mas para todo mundo que está participando. Lembra que quando algumas coisas acontecem, essa ministração que eu vou fazer agora para vocês fala muito sobre isso, né? Porque nós vamos ver um camarada que podia falar, vou cruzar os braços, essa obra, já que eu não posso fazer nada, vou cruzar os braços, vou vir de camarote até onde eu puder. E nós vamos ver que não é assim. As coisas do Senhor, todos vão ser envolvidos com ela, estarmos nela, e essa semana inteira ministrando aí sobre Efésios, a gente viu a importância, a preocupação de Paulo, né? E hoje a nossa apóstola trouxe a palavra poderosa aí, trouxe no programa, o nosso apóstolo trouxe agora a abertura, então tem tudo para a gente encerrar o mês de outubro, que foi um mês extraordinário, a semana do avanço acabou agora, né? Agora meia-noite acaba, e já nós estamos no relógio de oração. Nosso apóstolo já falou do jejum, super tranquilo, jejum de período. Quem tiver dificuldade chama a gente aqui, não sabe ainda, é a primeira vez que vai participar, mas é super tranquilo. Só toma cuidado no final de semana, né? Porque no final de semana a gente às vezes é roubado, porque está despreocupado com o horário, então fica atento. Hoje tem relógio, daqui a pouquinho, à meia-noite,
primeiro áudio vai estar no grupo à meia-noite, nós vamos fazer no monte, né? E depois nós vamos madrugada e por aí vai. Lembrando que essa sexta-feira é a quinta sexta-feira que nós estamos no projeto Missões no Monte. Lembrando, hoje já passou comunicado no grupo aí que vai ser virtual. Por quê? Por conta da chuva, choveu o dia inteiro, né? E em alguns lugares está chovendo ainda, garoando. Então, por segurança e por prudência, nós cancelamos o presencial. Então, ninguém vai presencial. Fui eu e a apóstola, nós ficamos lá no pé do monte, a gente vai orar, mas a gente não consegue subir. Por quê? Acho que foi retrasada, semana passada não, que a gente subiu, mas semana retrasada tentei subir, estava muito escorregadio e a gente não pode colocar ninguém em risco. Além do mais, nós estamos a nossa apóstola se recuperando, um resfriado, apóstolo, então não dá para a gente se arriscar. Né? Então nós vamos ficar ali no pé do monte e nós vamos cumprir o propósito, mas para todos eu peço que estejam virtual conosco. Né? Virtual dá para todo mundo estar. Então dá para falar, mas virtual pode estar sim. Aliás, a igreja é virtual. Quando você pode, amém. Talvez hoje você vai fazer igual nós só posso falar de manhã. Você vai chorar e falar, essa passada eu queria tanto estar, não pude, né? Ou não fiz esforço para estar. E essa que eu queria, não vai dar para estar. Mas na próxima você esteja conosco em nome de Jesus, amém? Abra a Bíblia de vocês em 1 Crônicas, capítulo 29. Glória a Deus, né? Nós vamos estar falando aí de uma ministração extraordinária que fala da oferta, né, de Davi e seus príncipes. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra de oferta, porque Deus falou comigo grandemente. E nós vamos ver que Davi, ele é um cara que para oferta, bom, primeiro que era um cara que não tinha mão mirrada, ele tinha um amor pela obra, tinha um coração imenso, não só chamado aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas pelas atitudes, né? A gente fala que as pessoas você conhece pelas atitudes, a gente fala tão bem, tão bonito, né? Mas chega na hora H, não tem amor, não tem nada, né? E Davi não, Davi ele tinha com atitude, né? Eu acho que as nossas atitudes têm que falar a nosso respeito, e Davi é um deles. Então abra aí, vamos ler alguns versículos só, para que o texto é grande, nós vamos até o versículo 22. Mas eu quero que você entenda aí que Davi ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina. Então essa ministração para muitos vai ser surpresa aí. Então diz assim: disse mais o rei a Davi, a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu e ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus ouro, prata, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de encaixes, pedras de várias cores, né? De mosaicos, de toda sorte de pedras, e toda variedade de cores, né? E mármore, e tudo em abundância. Até aí tá bom. Vamos entender o texto aqui. Bom, primeiro nós estamos vendo aqui que essa oferta hoje é uma oferta, primeiro, uma oferta de gratidão. Gratidão que Davi, você vai ver quando você lê o texto inteiro, já estou te adiantando, uma das coisas importantes. Essa oferta que Davi está falando aqui, que ele vai entregar, ele começou a falar de ouro, de madeira, de prata, de pedras preciosas, é uma oferta de gratidão pela provisão de Deus. O que significa isso, bispo? Davi estava entregando porque Deus trouxe a provisão na mão dele. Então Davi era como se fosse uma entrega o quê? De gratidão, né? Porque Deus fez da minha vida, Deus me abençoou de tal forma que hoje eu tenho para entregar. Nós falamos de manhã, né? Às vezes eu tenho pouco para entregar, mas a gratidão, porque eu tenho esse pouco para entregar, às vezes a gente não tem noção que a pior coisa que tem é você ver as coisas acontecendo, você não tem como entregar. Você não pode entregar porque você não tem para entregar. Então não importa se muito ou se pouco, nós temos que ter a gratidão de entregar. E Davi, pela forma como ele conduz a vida dele, pela forma das entregas dele, você vê que ele tinha prazer em entregar, não importa se muito ou se pouco. A gente está sempre olhando a oferta quanto a quantidade, né? Se fosse assim, você vai falar, quem entregar mais, o reino dos céus está garantido para esse. Então o reino de Deus, né? Aliás, a nossa salvação, né? Primeiro, a graça é imerecida, aquele confessar e o coração crer será salvo. O Senhor não está fazendo barganha com ninguém. Não é quem tem mais, senão o rico estava garantido os céus para ele.
Aliás, o jovem rico falou o quê? O que eu faço, né? Vende tudo, dá aos pobres. Não, aí não. Então nós precisamos entender, Davi tinha o quê? Gratidão, porque Deus deu a provisão para ele. E é uma oferta de demonstração da alegria de poder contribuir. Olha só, primeiro, né, a felicidade porque Deus deu a provisão na mão dele. E a alegria, né, que ele tem, é uma demonstração da alegria que ele tem de poder contribuir. Então o cara é alegre porque ele pode contribuir. E aquele que é alegre para contribuir, vamos lá novamente no valor. Ele está contribuindo, mas ele está numa alegria, por quê? Porque ele pode participar. Imagina aquele jovem com os 2 peixinhos. Todo mundo desmerecendo, aí está desmerecendo o valor, mas aquele jovem com os 2 peixinhos e os 5 peixinhos dele alimentou uma multidão. Ali é uma prova que o Senhor está mostrando para a gente o quê? Que o pouco do pouco ele faz o muito. Mas eu preciso ter o quê? Essa alegria e esse desejo que Davi demonstra de entregar, de contribuir. Então Davi começa o texto falando o quê? Olha, Salomão é muito jovem, inexperiente. Então a preocupação de Davi aqui, o quê? Ele queria construir o templo, e ele fala, não era, a preocupação também é o seguinte, não é a casa de homens. Então ele quis dizer o seguinte, se Salomão fosse construir um palácio para ele morar, para Salomão morar, Davi não estava preocupado. A preocupação de Davi era porque o palácio que ele ia construir, a casa a qual Davi se refere, é a casa do Senhor. Então a obra do Senhor, eu não posso lidar com a obra do Senhor como lidar com a minha casa. A minha casa eu vou dar um jeitinho, a minha casa vai desse jeito. A casa do Senhor não pode ser assim. Por isso que o apóstolo falou hoje bastante na manhã, e nós estamos falando muito sobre missões. Por quê? A missão não é minha, a missão não é da apóstolo, a missão é do Senhor. Nós somos instrumento. Lembra Paulo, quando ele passou na ilha de Malta? Prepararam um barco alexandrino para ele com tudo. Mas Paulo era só para Paulo, não para todo mundo que estava lá, os prisioneiros, todo mundo foi no mesmo barco, na mesma embarcação que Paulo, muito melhor do que a primeira que houve o naufrágio. Mas a obra que ele estava fazendo era grandiosa demais, e não era dele, era do Senhor. Moisés não falou com o povo, olha, Deus, se o Senhor não for, eu não vou, porque isso não é, essa obra não é minha, não é meu povo, é seu povo. Então as coisas são do Senhor. E quando a gente fala das coisas do Senhor, nós temos que olhar com outros olhos. Então aqui Davi olhou o seguinte, eu preciso construir o templo do Senhor. Só que o Senhor não permitiu para Davi construir. Porque Davi estava, primeiro, já avançado de idade também. E Davi tinha as mãos sujas de batalha, de sangue, de guerra. Agora, você parou para pensar que interessante? Eu estava meditando. Davi tinha condições financeiras, tinha tudo, o Senhor não permite para ele fazer, mas permite um que não tem condição financeira de fazer. Assim, ele quer que você tome um posicionamento. Mas por que Deus está falando comigo de missões se ele sabe que eu não tenho condições? Se ele está falando é por quê? Porque você pode fazer a obra. Como você vai fazer, não importa. Porque Salomão não tinha experiência, segundo Davi, ele era muito jovem, Davi estava preocupado, e ele não tinha recursos financeiros. Davi, a preocupação de Davi era porque era muito novo para conquistar a riqueza necessária para a obra do Senhor. Então, quando eu olho, estou usando missões, porque é um exemplo muito claro, dá para a gente entender muito mais fácil a palavra de hoje. Por que missões? Ora, porque às vezes você está olhando para missões da mesma forma que Davi olhou para a obra da casa do Senhor. Que a gente olha e fala, é uma obra grandiosa demais, mas eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condição financeira, eu não tenho tempo hábil para a riqueza que eu preciso. Davi resolveu esse problema rapidinho. Agora, não era muito mais fácil o Senhor então ter pedido para Davi que tinha tudo? O que você não entende é que o Senhor quer o teu posicionamento, a tua entrega. Não importa se é muito ou se é pouco, mas Ele quer a tua entrega. Quando o Senhor fala de oferta, Ele quer a nossa oferta, a minha, a sua, a de cada um individualmente. Porque senão, o Senhor colocava um homem rico em cada igreja e estava resolvido. Quantos ricos tem pelo mundo? O Senhor colocava um em cada igreja e não estava resolvido, não era muito mais fácil. Mas cadê o esforço de todo mundo? Ninguém tinha nada para fazer. Porque estava tudo pronto, a igreja pronta, não falta recurso, não falta nada. Nossa, que facilidade. Ninguém ia querer servir ao Senhor, porque é fácil demais. Não tem dificuldade, não tem perseguição. Não falta nada. Satanás vai afligir aonde? Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O quanto é sério essa administração de hoje? Então Davi estava preocupado por quê? Porque o Senhor disse para ele que Salomão iria construir o templo.
Então ele falou, poxa, mas Salomão, eu estou preocupado por quê? Porque ele é jovem e é muito pouco tempo, no meu entendimento, Davi olhou a vida dele, olhou como um todo. Davi não amanheceu rico no dia seguinte. Davi olhou o contexto e falou, meu, para ele construir essa obra, ele vai precisar de muita coisa. Então, quer dizer, ele é muito jovem e inexperiente para adquirir a riqueza necessária para essa obra, que não é uma obra qualquer. A obra que nós estamos fazendo de missões desse ano não é obra qualquer. Se fosse qualquer, o senhor mandava mais perto. Faz a obra aí da casa de vocês. Vai receber a palavra aí. Porque se o Senhor está mandando aqui, tem propósito. Ele não mandou Paulo para Roma à toa. Ué, por que ele não pegou um de Roma lá? Levanta o camarada de Roma. Agora fez Paulo passar por várias cidades porque ele tinha um propósito. Mas não é mais fácil pegar o cara de lá. Você está vendo que o Senhor não tem esse negócio de mais fácil. Porque para o Senhor tudo é fácil quando ele dá ordem. Nós é que precisamos fazer a nossa parte e obedecer. Então Davi faz o quê? Ele fala, essa obra precisa ser realizada, é um sonho, e Davi tinha esse sonho de realizar essa obra. Só que às vezes sabe o que está faltando para a gente? A gente não tem esse sonho. Só que a sua oferta pode realizar um sonho que você não pode fazer. E muitos iam falar o quê? Mas quer saber, eu vou tirar... Se eu não posso fazer, se eu não posso ir, eu não vou contribuir. Ué? Você acha que não tem gente que está falando? A gente sabe que tem gente que fala. Eu não vou contribuir para missões, eu não vou. Eles vão passear, mas não vão, porque não dá para fazer turismo em 7 dias com a obrigação que nós temos para fazer. Turismo você vai com recurso, vai passear, vai jantar, vai se divertir, nós não vamos ter esse tempo. Paulo não teve esse tempo. Você não vê Paulo se divertir, pelo contrário, Paulo chegou na ilha e já teve que trabalhar rapidinho, porque tinha que curar um monte de gente, uma fila de enfermos para ele curar. Então presta atenção que ele tinha um sonho, ele não tinha como realizar, mas ele tinha como o quê? Como abrir mão dos sonhos dele e fazer o quê? Das promessas, mas não das promessas. Eu posso abrir mão, ele podia abrir mão do sonho de realizar, mas ele podia abrir mão da promessa, porque ele tinha condições para que a obra fosse realizada. Então o que acontece? Davi, ele tinha o desejo de ser bênção. O que nos falta hoje? O desejo de ser bênção na vida de outro. Você só quer ser bênção se for na sua vida, do teu marido, da tua esposa e dos teus filhos. Mas ser bênção na vida do irmão? Amar o teu irmão de sangue é fácil. Amar o marido, amar a esposa, os filhos é fácil. Mas e amar o irmão? Cheio de carrapato, cheio de enfermidade. Jesus fez o quê? Passou pelas cidades mais difíceis que tinha, abraçando o leproso, curando o cara endemoniado, cego, mudo, coxo. Por que ele não foi se relacionar com Herodes, com os imperadores? Mas não. Ele escolheu justamente o quê? Os enfermos, porque ele veio para curar os enfermos, não veio para os sãos. Então presta atenção, porque aqui Davi ele tinha o desejo. Nós temos que ter o desejo, mas ajudar o que é a obra, a casa do Senhor. E não o meu desejo só de satisfazer os meus desejos pessoais. Então Davi ele tinha esse desejo de contribuir, de construir a casa de Deus. Como eu não posso, mas eu tenho o quê? Como entregar. Eu não posso ir nas missões, mas eu tenho como patrocinar missões. Com 100, com 200, com 1000, não importa quanto, mas eu tenho condições de participar. Lembra quando a gente fala dos memoriais? Pode ter um memorial pequenininho, mas tem um memorial pequenininho com o meu nome, não importa. O meu nome está ali. Quando nós mandamos os nossos nomes que foram para o Muro das Lamentações, você lembra? O camarada, até hoje eu tenho orgulho, o cara leu o nome da minha família, a família Andrade está lá. Foi representado lá. Eu não podia estar lá, mas ele estava lá. E nós entregamos uma oferta, porque o cara tem o que fazer lá. Nós entregamos uma oferta, mas a nossa oferta está lá na vida dele, no ministério dele, e ele foi lá e colocou os nossos nomes no Muro das Lamentações. Então a nossa oferta foi, eu não pude. Davi então não podia, mas a oferta dele podia. A gente às vezes igual o Tipati, quer dormir em cima do dinheiro. Vou dormir, mas eu não vou fazer, não vou contribuir com nada. Aí Deus te dá a condição, lembra que eu falei? Te dá a condição, mas você não quer fazer.
Davi tinha condição, podia não fazer. Se Deus não deixou construir, Salomão que se vire. Ele não é quadrado, ele é novo, tem muita lenha para queimar. Não, Davi não estava preocupado só com isso. Davi estava preocupado com a casa do Senhor. Davi estava preocupado com a obra do Senhor. Então ele olhou o filho muito jovem e falou, mas a obra é importante demais. Então eu não quero saber, não estou olhando para o bispo Marcelo, não estou olhando para o apóstolo Fábio, para o apóstolo Carlos, eu estou olhando para a obra do Senhor, que essa obra precisa. Se o Senhor está falando que tem que ir, nós temos que nos movimentar para que isso aconteça. Então Davi fez o quê? Davi prepara, só que Davi preparou do que? Das coisas pessoais dele, para abençoar. É fácil quando você pega do outro, sabe o irmão? Você fala assim, precisa fazer uma doação. Aí vai lá e pega das coisas do irmão, pede para o pai, pede para todo mundo, mas dele não entrega nada. Sabe aquela criança, eu vejo meus filhos, na época você fala, você tem que dar os brinquedos para quem não tem, para que você receba mais. Vou dar o do irmão, dar o do outro, mas o daquele não dá. A gente é assim. A gente quer fazer, como diz, com o chapéu do outro, mas com o seu, você entregar, você não quer fazer. Então Davi, ele tem essa atitude. Ele fala, eu vou entregar dos meus tesouros pessoais. Davi não pegou o que já era do reino. Era como se ele falasse assim, vamos vender a arca da aliança de ouro e vou entregar lá para construir. Mas a arca não é sua, Davi. A arca pertence à casa do Senhor. Tudo está lá, tudo que Bezalel construiu, tudo que foram construídos pelos irmãos, tudo que está lá, de ouro, seja do que for, vamos derreter e vamos fazer o seguinte, vamos reverter em dinheiro. Pega a madeira lá para poder construir, vamos pegar tudo, mas eu vou pegar tudo que era da casa do Senhor. Não. Davi deixa muito claro que ele pegou o quê? Das coisas pessoais. E aí ele começa a relatar aquilo que ele acumulou ao longo da vida dele. Mas isso aqui é fruto do meu trabalho, né? Que assim a gente fala, mas eu vou entregar isso aqui fruto do meu trabalho. São anos e anos guardando esse dinheiro com a emergência. Mas a emergência que Davi se referia chegou, que era a obra do Senhor. Davi não podia construir uma casa para ele agora. Vou pegar todo esse dinheiro, vou reverter em churrasco e um monte de coisa, porque eu posso morrer amanhã e vou fazer uma redoma aqui todo de ouro e vou dormir nessa redoma de ouro. Não. Davi, mas a casa do Senhor precisa. Então Davi pegou aquilo que ele acumulou ao longo da vida dele e separou para entregar como oferta. Ele não podia, mas a oferta dele podia. Às vezes você não pode, mas a tua oferta pode. Aí Davi vai lá e separa tudo que é dos seus bens pessoais. Aí diz a palavra que ele separou: ouro, prata, bronze, ferro, madeira. Quer dizer, para cada obra, aqui não precisava de madeira, tem aqui madeira. Aqui precisa de ouro, tem ouro. Precisa de prata, tem prata. Para tudo que a obra ia precisar, cada material para cada obra tinha. Então, precisa de tijolo, tem tijolo. Precisa de bloco, tem bloco. Aí você, é igual aquela história. Eu tinha um tempo na igreja, vou dar esse exemplo porque é duro. Eu tinha um tempo aqui, que chegava aqui, aí estava recebendo cesta básica para ajudar. Só na época da pandemia, né? Tinha não sei quantos quilos de sal. Eu vou entregar tudo. Aí o camarada pegava 10 quilos de sal que ele tem, que ele não usa, e entregou. Mas a obra não precisa do sal, não de 10 quilos. Então Davi, ele entregou o que cada coisa precisava para a construção. Então ele separou ouro, separou prata, separou pedras de ônix, pedras preciosas, mármore e tudo em abundância. Então Davi não ficou assim, ó. Davi não pegou, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem duas, então, uma para cá, não. Eu tenho duas, vai as duas que a obra precisa. Tem 5, vai 5, eu vou ficar com uma. Era assim que Davi, porque a palavra fala que ele entregou em abundância. Então o cara não tinha mão mirrada, o cara não podia fazer, mas não deixou de entregar. Eu não posso, mas eu vou patrocinar para que meu filho possa fazer. Porque a primeira coisa que ele falou, quando ele olhou para o filho, falou assim, mas a obra é do Senhor. A construção da casa dele, da casa do Senhor. Então ele se preocupou por conta disso. Não é que ele estava preocupado com o filho, ele estava preocupado com a obra do Senhor. Está entendendo a preocupação de Davi? Ele está preocupado com a casa do Senhor. Então ele prepara tudo. Ele fala que Davi entregou tudo que era pessoal, mas não entregou as coisas. Não se preocupou em entregar as coisas do reino. Ele não se preocupou em entregar as coisas dos outros, porque é fácil entregar o que é dos outros. Davi entregou aquilo que era dele. Aquilo que ele conquistou ao longo de 40 anos. Davi falou, está aqui, está disponível para Salomão. Não, está disponível para o Senhor. Salomão foi apenas o agente.
Você vai fazer a obra? Então está aqui. Você vai para missões? Eu não posso ir, então está aqui. Ó. O que você precisa está na tua mão. Em outras palavras, foi o que ele fez. Ele facilitou para que a obra fosse concluída. Então, você acha que Deus não sabia? Deus sabia que a obra precisa ser realizada. E aí volta lá no que eu comecei ministrando. Por que Deus então não pediu para Davi que tinha tudo? Por que Deus não pediu para alguém que patrocinasse tudo de uma vez só? Porque nós precisamos nos movimentar. Ele não levantou Davi? Davi entregou. Só que não foi só Davi que entregou. Todo mundo se movimentou. A palavra fala que foi ele e os príncipes. Mas Davi desejou entregar. A atitude dele moveu todo mundo. Quando você entrega, a tua atitude move toda a tua casa. Porque você está na tua casa, aí você está lá. Teu marido, vamos pegar um marido que não serve ao Senhor, mas você serve. Aí teu marido está lá. Hoje ele resolveu assistir a ministração. Aí ele olha para você e fala assim, cara ímpio, hein? Foi tocado e fala assim, nossa, você está participando? Você entregou? Aí você fala, não. Aí você fica com cara de ué. Por quê? Porque você vai falar, o teu marido está te perguntando, que não conhece, né? Mas ele sentiu, Você né? está ajudando missões? Você está ajudando missões? Você vai falar, não, meu, eu quero para hora que enfiar a cabeça no buraco. É. Por quê? Porque você tem que falar para ele, não, eu estou participando, meu amor. Pela nossa casa, pela nossa família. Isso vai constranger ele pela tua atitude. Aquilo que ele já estava tendo a movimentação no coração dele, o cara vai falar, meu, eu também quero participar. Não pode só minha esposa participar, eu também quero participar. Por quê? Porque a atitude moveu. Aqui fala que moveu o quê? Os príncipes de cada tribo. Porque olharam e falaram, meu, Davi, o cara tem tudo que ele tem. Mas ele se desprendeu de tudo, de toda a riqueza dele, para entregar. Meu, e a gente for olhar essa atitude dele, não vamos fazer nada. Às vezes é assim. A gente está olhando a atitude de todo mundo, mas a gente não quer participar. Então o desejo tem que mover o nosso coração. E Davi, ele tinha o desejo de ser bênção. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração de ser bênção, de ser participante. Com muito ou com pouco, mas ser participante. Aí fala que Davi moveu eles de tal forma que eles, presta atenção, Davi não precisou botar a faca no pescoço de ninguém. Isso eu acho lindo. Voluntariamente entregaram suas ofertas como Davi. Filho, não faz o que a gente faz? Se Davi era estimado como líder, que olharam para ele, meu, se ele quer, ele está fazendo, vamos fazer, meu. O cara tem uma vida de sucesso. Quero ter sucesso como ele. Ele estava ensinando. Como que ele adquiriu? Ele pegou toda a riqueza de 40 anos e entregou. Que ele acumulou ao longo da vida dele. Todo mundo olhou e falou, nós não vamos fazer a nossa parte? Vamos ficar de braço cruzado? Eu também quero ter o memorial. Eu também quero participar. Eu quero que amanhã fale o meu nome. Lembra do nome lá no muro? Eu também quero o meu nome aí. Só que a gente está olhando a história. Deixa o outro vai fazer, outro vai fazer. E você? Você não vai participar? Então aqui voluntariamente cada um entregou. E eu achei lindo deles, porque talvez muitos deles não tinham a mesma quantidade de ouro que Davi tinha. Fala que eles entregaram ouro, prata, entregaram. Só que logicamente entregaram uma porção menor do que Davi. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que eles entregaram até mesmo os darigos, que era uma moeda de ouro, né? De ouro persa. Aquilo que o povo estava recebendo, que era moeda de comércio deles, eles entregaram também. Por quê? Enquanto para o rico, né, ele tá, vamos dar um exemplo, o rico dá das coisas mais caras, o pobre não adianta, ele não tem um carro para entregar, o rico tem um carro para entregar, mas é como se pegasse o pobre, não tem um carro para entregar, mas eu tenho meu bilhete aqui único, ó. Aqui tem R$300 que eu vou e volto todo dia, que eu uso durante o mês. Tá entendendo? Ele não tem um carro para entregar, mas ele tem um vale-refeição, ele tem não sei tudo que você tem que entregar a tua vale-refeição. Estou dando um exemplo. Isso era me chamou, moeda comercial. Era moeda comercial. Me chamou a atenção por quê? Porque eu falei, se Davi entregou ouro, eu vou entregar só ouro. Se Davi entregou só ouro, não. Eles entenderam. O nosso problema, às vezes, não é nem entender, porque a gente não quer entender. Sabe por quê? Porque eu não quero entregar. Se você não tiver desejo de entregar, querido, você pode botar um saco de dinheiro na tua casa e você não vai entregar. Agora, eu depois desse exemplo de hoje, para mim ficou muito claro quando o Senhor falou para mim, porque a primeira coisa que eu ia perguntar para o Senhor, por que você não pediu então para Davi, que tinha tudo, tinha ouro, tinha desejo, tinha tudo para fazer, por que você não pediu para ele? Não era muito mais fácil? A gente só quer um jeito fácil.
Que não quer hoje em dia, sabe por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. Você pode ver que as pessoas hoje, o que elas querem? Um emprego. Mas elas não querem um trabalho. Não é assim? Os jovens de hoje, eles só querem um emprego. Né? Mas eles não querem ter trabalho. Eles não querem trabalho, querem um emprego. É diferente emprego de trabalho. Então é muito sério. E a palavra fala que o povo se alegrou em entregar voluntariamente. Então assim, não foi só entregar voluntariamente, entregaram com alegria. Você imagina uma pessoa feliz? Sabe quando eu falo de uma pessoa feliz entregando, eu vejo as crianças. Porque a criança pega aquele com as moedinhas aqui, uma alegria, parecia que estava entregando toneladas de dinheiro. Mas para aquelas crianças, estavam entregando tudo delas, era tonelada de dinheiro mesmo. E era para constranger o pai, constrangeu muitos aqui, como constrangeu a mim também. Por quê? Porque tinha um coração íntegro, cada um tinha um coração íntegro. Nós temos que ter um coração íntegro. Davi não fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Então, por conta do coração íntegro de cada um entregou voluntariamente com alegria, com liberalidade. Então, é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Davi parou, só que tem um detalhe importante nessa ministração que eu nunca ministrei dessa forma como eu vou falar agora para vocês. Que a minha apóstola falou, não, mas o senhor vai falar algo a mais aí em outra parte do texto. Porque aí fala assim, então tá aqui, ele entregou ouro, tá resolvida a história? Não. Porque aqui fala, na sequência do texto, fala da oração de Davi. E Davi foi explicando algumas coisas no meio da oração. Então Davi não parou só na entrega de recurso. Ah, entreguei, meu dinheiro tá aqui. Sabe que negócio? Já ouviu? Lava as mãos, né, de Pilatos, né? Lava as mãos e ó, daqui para frente é com vocês. Não. Porque não é só não participar. Podia entregar o saco de dinheiro ali, as moedas, agora lava a mão daqui para frente é com vocês. Davi não parou aí. E eu nunca tinha me atentado, porque eu já me disse essa palavra várias vezes, que Davi não parou só na entrega do ouro, da prata, de tudo isso. Davi não parou. Ele entregou recursos e aí ele faz o quê? Ele vai oferecer adoração em uma canção específica em forma de oração. Então Davi, quando acabou todo mundo de entregar o ouro, a prata, falou, agora vamos adorar o Senhor. Vamos louvar, e ele canta, né? Vai colocando uma oração no meio do louvor, mas específico. Isso é lindo demais. Eu fui anotando cada um. Primeira coisa que Davi fala. Davi exalta o nome do Senhor e reconhece o poder eterno de Deus. Então Davi ali cantando, glorificando ao Senhor, exaltando, porque ele estava reconhecendo o poder de Deus, que transformou a vida dele, deu todo o recurso que ele tinha, e agora estava movendo que as pessoas, Davi não sabia até quando ele ia estar no meio do povo. Mas Davi era como se ele olhasse e falasse assim, missão cumprida, Senhor, obrigado, missão cumprida, olha aqui esse povo se movendo, eu não precisei falar nada, só o meu posicionamento, olha o que fez. Imagina a alegria de Davi, louvando, adorando, e aí Davi confessa o quê? Que as riquezas e a glória que ele experimentou vinha da generosidade de Deus. Então Davi estava falando em outras palavras, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu pude entregar, é a generosidade com Deus. É como se ele falasse, eu não merecia tudo isso. E nós não somos merecedores de nada. Tudo nós temos pela graça. Então Davi estava glorificando porque tudo que ele tinha, a quantidade de ouro, você olha a quantidade, não foi uma quantidade pequena, gente. Era muito ouro, foi pelo gado. Ouro, prata, então era muito. E Davi estava falando, que generosidade que Deus... Era se ele falasse, Deus deu muito mais do que eu precisava. Por quê? Porque tinha um momento que ia precisar. Por que será que o Senhor entregou tudo isso para ele? Porque ia chegar este momento. Ele podia entregar ou não. Por que o Senhor te abençoou? Por que o Senhor colocou recurso na tua mão? A apóstola Vilimense, ela fala sobre isso. Por que o Senhor colocou recurso na sua mão? Porque é para você entregar numa obra dele. Porque ele falou com você antes. Quando o Senhor não precisar, ele não vai falar para você. Agora, quando ele precisar na obra dele, ele vai falar. Depois ele afirma que a vida na terra é transitória como peregrino. Tipo assim, passei por aqui, tudo lembrando, que adianta eu guardar esse monte de ouro? Aqui é tudo provisório. Aqui eu fui peregrino, porque passei por muitos lugares
Que é mais do que conquista de Jerusalém, que a gente vê o quanto foi difícil conquistar a terra dos jebuseus. Tirar os jebuseus de lá, naquela montanha. Eu aqui fui peregrino, olha tudo que eu conquistei, morei em vários lugares, morei na terra dos filisteus, morei para cá, morei para lá. Lembra? Davi morou em muitos lugares. E aí ele fala, mas em tudo que me foi entregue, foi com abundância que o Senhor entregou as minhas mãos. Então ele quis dizer o seguinte, quando Deus me entregava, não era um saco de alimento, de farinha, de trigo. Era muito, era 10. Quando era para me entregar um carrinho de ouro, me entregava um caminhão de ouro. Olha Salomão, quando a mulher chega, a rainha de Sabá chega diante dele, a mulher foi achando que ia abafar, chegou lá, ela foi abafada, porque Salomão falou, o que você tem aí? Não é nada perto do que eu tenho. Então Davi estava falando que tudo o Senhor entregou para ele em abundância. Por que o Senhor te entrega às vezes duas coisas? Será que é para você comer os 2 frutos? Será que não é para você compartilhar? E você está olhando, ora ao Senhor. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Davi fala que o Senhor prova os corações e que é da sinceridade ele se agrada. Porque Davi está falando que o Senhor sonda os corações. Por que o Senhor, Davi está falando isso? Davi sabe que ele foi perdoado. Que o Senhor sondou o coração dele e viu que ele estava o quê? Arrependido. Ele não tinha remorso. Ele estava arrependido. E aquilo, ele foi tão curado que ele não mais praticou. Ele não entrou no pecado de iniquidade. Mostrou fruto de arrependimento. Então Davi fala com experiência de causa. Se ele não foi exemplo para nós, como ele foi para aquele monte de príncipes que entregaram, para quem que vai ser? O Senhor o abençoou e agora vamos ver aonde está o nosso coração. Aí que está o detalhe. O Senhor te abençoou e agora você acha que ele não sabe onde está o seu coração? Você vai ser surpreendido aonde está o teu coração. Você imaginou você olhar amanhã, missões realizou e eu tinha condições de ter feito e eu não fiz. E sabe quando você vai descobrir? Quando Deus falar para você, eu te entreguei, não era para você. Era para você ser participante desta obra. Aí é duro. Você fala, por que eu não compartilhei? Por que eu não dividi? Davi, mais divisão que Davi fez? Pois o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. Ele está louvando e glorificando. Pessoal, Deus se agrada daquele que dá com alegria. E ele está lá pulando. Deixa a Mical ficar brava. A Mical que vai para outras bandas. Lembra quando ele com a arca? O cara está feliz porque trazendo a arca da aliança, fazendo as coisas do Senhor. Muitos estariam, toda essa felicidade por causa da arca, estou trazendo a presença de Deus para dentro de casa, estou fazendo um palácio. E o cara estava com a mesma alegria, como se ele estivesse construindo o palácio. A alegria de Davi aqui era a mesma que se ele estivesse construindo o palacete. Por quê? Porque a oferta dele estava lá, eu não estou, mas a minha oferta está. Nós temos que ter essa mesma alegria, como se eu tivesse ido viajar em missões com os apóstolos. A tua alegria tem que ser a mesma. Por quê? Porque eu estou indo junto. Quantas apóstolos vocês estão junto comigo aqui? Aliás, a apóstolo faz live de todos os lugares que nós passamos. Até quando a gente fica ilhado no posto de gasolina esperando combustível, olha que vocês estão participando com a gente. Quando a gente está lá sem comer, estão participando com a gente. Vocês estão comendo, mas não importa. Mas estão com a gente aqui. Aí Davi fala, e que o Senhor faça com Salomão, dando-lhe um coração que ele pede. Íntegro para guardar os mandamentos. A única preocupação que Davi tinha com o filho dele, ele orou, louvou, adorou, Senhor, que o Senhor guarde o coração do meu filho, para que ele seja íntegro e ele preserve cada mandamento. Qual a preocupação dele? Porque de amanhã eu não estou, mas meu filho precisa ser preservado de tudo isso. E se não fosse a oração e as entregas de Davi, o que teria acontecido com Salomão? O Senhor falou para ele, só não vou tirar o teu reino que eu prometi para o teu pai, cara. As nossas ofertas hoje vão trabalhar lá na frente, na vida dos nossos filhos, né? Na segunda, na terceira, na quarta geração. Não faltou da linhagem de Davi para o outro lado. Quantas gerações o Senhor foi? Ele não pode ir na sua? Aí Davi termina a oração, acaba de louvar.
ele pede para que toda a congregação louve ao Senhor. É como se desse um grito. Imagine aquela multidão glorificando o nome do Senhor. Você já imaginou? Vai chegar a arrepiar. Deve ser algo maravilhoso demais. E aí ele fala, agora se prostrem diante de Deus. Todo mundo se ajoelha. Olha aquela multidão se ajoelhando diante de Deus. Para minha missão cumprida. Nós cumprimos o nosso chamado. É lindo demais. Maravilhoso demais essa obra. Aí você fala assim, acabou aí? Ah, gente, tenho uma notícia para vocês. Davi não parou. Mas o senhor não vai dormir? O senhor não cansa? Davi era incansável. Vai para casa, Davizinho, entregou suas ofertas, já fez tudo. Não. Davi, no dia seguinte, sabe o que ele faz? Ó, entregamos ouro, entregamos prata, entregamos tudo, não foi? Entregou tudo? Não, estava faltando mais. Davi não estava, faltava mais para entregar. Davi falou, agora eu vou entregar 1000 bezerros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Esse cara não para de entregar. Ele fez tudo, agora vamos entregar o holocausto. Agora vamos entregar os animais. Mas não entregou, pega meia dúzia lá. Né? Pega meia dúzia do nosso gado que estava lá engordando. Nós vamos entregar. Não. Eu quero entregar 1000 cabeças. 1000 desse, 1000 daquele. Você tem noção? Devia ser o melhor gado. E aí fala a palavra que tudo em abundância. E assim, presta atenção, agora eu quero terminar essa ministração que você entenda. E assim comeram e beberam e houve grande regozijo. Entregou com liberalidade, voluntariamente, com alegria, e no final comeram, beberam e festejaram. Mas depois de fazer o quê? Depois de entregar. Depois estava tudo pronto para a obra. E Davi foi tão interessante, quando você vai ler no resto do texto, eu não vou ler o texto, não, o resto da história, você vai ver que você, ô Salomão, se você precisar de mais madeira do que eu deixei, você vai lá em Tiro, fala com o camarada lá, Sidom, fala com o fulano que vai te fornecer madeira, fornecer tudo que é gel, é um fornecedor, tá? Eu deixei tudo preparado para você. Ele deixou, parece, sabe o que? Parecia Ciro. Como é que a gente fala que tem esses... não posso falar o nome das franquia, parece uma franquia. Davi deixou o fornecedor pronto. Olha, você vai construir aqui, os fornecedores tudo pronto. Então, de madeira é esse, o de prata é esse, o de ouro é esse, que se faltar, mão de obra. Porque a mão de obra da construção do templo é coisa de louco. Os camaradas ficavam, ia 10 mil, ficava 60 mil, ficava 6 meses, aí voltava, aí esses caras, uma hora de descansar, e outra leva. Ele fez um turno, pensa, uma coisa que você fala de primeiro mundo, para que a obra não parasse. Então Davi deixou tudo pronto. E nós vamos sair daqui com tudo pronto para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E isso o Senhor tem para você nesse mês. Você vai comer, beber e regozijar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês por essa palavra extraordinária. Eu queria ficar com vocês mais um monte. Mas amanhã, 10 horas da manhã, você tá aí. Amanhã, às 10 da noite, estamos de volta. Não, às 10 da manhã. 10 da manhã para honra e glória do Senhor. Pensando que eu início no outro dia. Bom, como hoje é virtual, então eu vou estar no monte de casa, no monte da cama. Não, senhor. Já estamos saindo. Eu tenho saindo. que entregar minha oferta amanhã, então vamos fazer uma outra dobradinha. Pega o teu envelope, né, que você tem em casa, para ungir. As promessas. As promessas. Eu ia esquecer das promessas, meu Deus. E a gente já ora. Deixa eu... Olha, tô aqui tão empolgado. Esqueci das promessas. Vamos liberar as promessas aqui. Pelo amor de Deus. Rapidão. Libera essas promessas. As promessas mais importantes aqui, vamos lá. Primeira, ao liberal, o Senhor entrega com liberalidade. Então, aquele que você vai entregar com liberdade, o Senhor vai entregar uma porção sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Segundo, você vai ver neste mês um Deus que trabalha porque você espera nele. Vai esperar nele? Deus vai trabalhar para você.
para aqueles que nele esperam. Se você não estiver esperando nele, desculpa, então vai ficar do mesmo jeito. Terceira, vamos receber provisão dos 4 cantos da terra neste mês, em nome de Jesus. Vai ser dinheiro vindo de tudo quanto é lado. Se prepara. Quarto, se abrirão portas extraordinárias de empregos com complementos de renda. Então a pessoa já tem um emprego, vai vir um outro, mas é um complemento de renda, vai ter renda e recurso entrando tudo quanto é lado no nome de Jesus. Quinto, nesse mês os milagres que vamos viver, a resposta será: milagres não se explica, se vive e conta quem é que fez. Esse mês assim, milagre viveu? Isso não explica. Conta quem é que fez na tua vida. Vai ser desse jeito nesse mês. Sexto, nesse mês você será o agente de milagre na vida das pessoas. Nós vamos ver essa palavra amanhã no relógio. Você vai ser agente de milagre na vida das pessoas. O meu camarada que faz agente de milagre na vida de muitos. Em nome de Jesus. O povo era falido, o camarada transformou a história desse povo. Sétimo, mês de ser promovido, de ser visto. Quem não é visto não é lembrado, pois esse mês o Senhor vai colocar você na vitrine. Você vai ser visto, vai ser lembrado, por isso você vai ser promovido nesse mês em nome de Jesus. Oitava, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Pode fugir, pode ir para onde você for. A bênção do Senhor vai te alcançar em nome de Jesus. Nona, o Senhor vai liberar a viagem dos sonhos com a família em nome de Jesus. E nós tivemos aí o tio Cido, né, o diácono Cido e o diácono Solange foram abençoados aqui nessa administração. Se fosse olhar para os olhos carnais, eles não tinham condições de ir. Também a mesma coisa, viveram o sobrenatural. Décimo, o Senhor vai liberar premiações, liberações de causas na justiça, liberações de nome, liberações de dívidas, liberações de dívidas serão quitadas. É o Senhor liberando o teu nome, liberando tudo a teu respeito em nome de Jesus. Dívidas serão quitadas é restauração de nome. 11ª, acabou o tempo de miséria, de assolações, de opróbrio, as pessoas acabou o tempo de miséria, de assolações, de opróbrio, e as pessoas ficarem te cobrando, né, ou até mesmo te rotulando. Chega, a pior coisa é aquele rótulo, né? Fulano não paga. Às vezes a pessoa não sabe o que você está passando, não sabe por que você deixou de pagar, não sabe nada, mas te rotula. É muito triste e nós já passamos por isso, não é fácil. Esse rótulo vai cair por terra em nome de Jesus. Essas pessoas virão atrás de você, inclusive, para liberar a sua vida. Olha só como é que é. 12º, o melhor Natal, a melhor virada, mesa farta, provisão para você enviar porções às nações, né? E você sendo o abençoador e provedor da sua família e podendo abençoar outras famílias nesse final de ano. Então é uma coisa que é maravilhoso, somente no final do ano, né? Você vê uma pessoa com a mesa ali, né, mirrada, você fala, posso, né, participar. A questão do peru, né? E se você levar um frango, levar uma comida para a pessoa que não tem o que comer, olha, quem já passou o final de ano apertado, eu já vi, é muito triste. Bolsas de estudo sendo liberadas até 80%, empresas dando bolsa para faculdade, olha aí, quem precisa fazer faculdade, se prepara, empresas dando benefício além do normal, aumento de salário até 100%, acontecerá milagres extraordinários e imediatos, a coisa é na hora. Troca de guarda-roupa, ô glória, sapato também amo, bolsas, né, que chega uma Bíblia nova para mim, né, em nome de Jesus. É que a Bíblia que eu estou precisando, ela custa um pouquinho mais caro, mas que Deus abençoe para ele não é possível, né? Empresas de beleza querendo te patrocinar, ô glória, né, e tirar os pés de galinha que tem aqui no meu olho. Realizações de sonhos nesse mês em nome de Jesus. Apresente ao Senhor, porque ao liberal ele dá com liberalidade. Então se prepara. Seus sonhos ao Senhor. Se prepara nesse mês. Aí você fala, você vai dizer, apresente, a porta deixou bem claro. Apresente seus sonhos ao Senhor. Senhor, você sabe daquele sonho meu. Em nome de Jesus. Se puder para amanhã, para depois da manhã, né? Em nome de Jesus. Amém? Pega o Pix da igreja, vai estar aí. O nosso apóstolo dá para colocar, não dá, né? Hoje não dá para colocar. Mas todo mundo já está acostumado com o Pix da igreja. Colocar só na mensagem, coloca para mim, pastora Carol. Só na mensagem
Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar por essa palavra poderosa, Pai. Ah, Pai, assim como Davi, Pai, tinha o desejo, Pai, ele tinha o desejo de abençoar, Pai, ele tinha o desejo de ser bênção na vida das pessoas, Pai. Ah, Pai, ele queria ver a realização da obra do Senhor, Pai. E nós, nessa noite, nós entendemos, Pai, nós queremos ser participantes desta obra, Pai. Ah, Paizinho, toca no coração de cada um. Coloca o recurso na mão dos teus servos, Pai, que eles têm desejo de entregar, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um agora, Pai. Ah, Paizinho, que ele traz o suprimento, Pai. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Faz o dinheiro aparecer na conta dos teus servos, Pai. Ah, manda ligar, manda entregar, Pai, o recurso na mão dos teus servos, para que eles possam abençoar a tua obra, Paizinho querido. Ah, Pai, tira os desempregados do nosso meio. Abre portas inauditas de emprego, Pai, em nome de Jesus. Manda um emprego, buscar os teus servos em casa, Pai, se preciso for, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Promoções como foram liberadas aqui, Pai, aumento de salário, bolsa de estudo, Pai. Ah, Pai, que eu profetizo, Pai, já no começo do mês, teu povo sendo abençoado, Pai, em nome de Jesus. Visita os dizimistas fiéis, Pai, em nome de Jesus, para que eles venham entregar, para que eles venham patrocinar a tua obra, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, dá sinal do teu favor nessa noite, Pai. Traz o suprimento que nós precisamos, Pai, para missões, Pai, em nome de Jesus. Coloque o suprimento na mão dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Que seja chuva de bênçãos o mês inteiro, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Prepara mesmo todas as coisas, Pai. Visita, Senhor, aqueles que são colunas da tua obra, aqueles que são patrocinadores. Levanta, Pai, os colunas da tua obra, que a tua obra possa ser patrocinada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não seremos envergonhados, Pai. Davi não permitiu que a obra fosse envergonhada, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor vai levantar um supridor. Ah, Pai, que muitos supridores se levantarão como os príncipes se levantaram voluntariamente para entregar, Pai. Levanta, Pai, dos quatro cantos da terra, Pai, em nome de Jesus. Levanta muitos sírios, Pai, em nome de Jesus, para entregar, Pai, para que a gente possa realizar a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Visita os seres dos teus servos, sejam fartos, sejam transbordantes, Pai, que venha, Pai, sobejar sobre a vida de cada um, Pai, é o que eu te peço, Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesse mês de novembro, que se inicia a partir da meia-noite, Pai, seja um divisor de águas na vida de todos, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Deus, traz mesmo, Pai, visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida, na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, queridos? Daqui a pouquinho nós vamos colocar no grupo, né, as bênçãos para vocês. Lembrando que meia-noite nós estaremos no monte, será totalmente virtual. Amanhã, excepcionalmente, nós temos alimento diário às 9 horas da manhã. Não, às 10. Perdão, às 10 horas, como a nossa apóstola ministrou. Você tem todos os horários no relógio, não fique de fora, não deixe de dar o teu nome e não esqueça do jejum que começa a partir da meia-noite. Lembrando que será um jejum de período, então 6 horas sem comer. Levantou, faz na parte da manhã, na parte da tarde, seja o horário que você for fazer. Faça com excelência, em nome de Jesus. Amém? Minha apóstola, Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, unge o teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essas 12 promessas estão sobre a vida dele, sobre a igreja, Senhor. Ah, Pai, coloque ele em patamar de profeta, de sacerdote, Pai. Dá ordem a respeito dele, dos sonhos dele, Pai. Em nome de Jesus, manifesta do teu poder e da tua glória. Esta chave é a chave, Deus de milagres. E em nome de Jesus, ao liberal, o Senhor dá com liberalidade. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus abençoe. Obrigado. Tem que... Deixa eu trazer aqui. Eu vou ligar, né? Ai, que chique. Ai, que chique, né? Shalom. Boa noite, com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa noite... Para mim, sabe o que está parecendo? Uma noite de gala no mundo espiritual. É sério. Né? Às vezes a gente não entende o porquê que o Senhor está fazendo. Do jeito que está fazendo. Comemoração, e isso e aquilo, e uma roupa. Por que será que o Senhor está fazendo dessa forma, está fazendo daquela outra forma? Por que será? Espera aí um pouco, eu sei o porquê será.
No mundo espiritual hoje, 31 de outubro, consagrando o mês de novembro, é mês do quê? É mês do Deus de milagres. Então, no mundo espiritual, é uma noite de gala hoje. Sabe assim, aquelas mulheres lindas, com vestidos maravilhosos, numa festa, num banquete maravilhoso? Sabe aqueles homens assim, muito finos, aquelas roupas finíssimas, cheiroso, sabe, que tá ali para receber prêmio, tá ali para receber banquete, tá ali para receber honra. É assim que eu quero que você receba essa noite no teu espírito. Uma noite de banquete na presença do Senhor, uma noite de autoridade que o Senhor está transformando a tua sorte diante dos teus olhos. Ao liberal, o Senhor entrega com liberalidade. Então eu vou precisar entender o que, gente? Eu não posso mais agir do jeito que eu estou agindo. Eu preciso agir de uma outra forma. Eu preciso agir com liberalidade para o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que daqui a pouco começo a ministrar sem Bíblia. Senhor, misericórdia, não. Então, é uma noite assim, olha, se eu fosse você, assim, eu estava vendo aqui no meu calendário, a minha agenda, né? E eu falei, Deus, olha isso, o propósito da família começa no dia 10, que no dia 9 nós já tivemos a ceia, que é no domingo, consagrando 52 dias de milagres, de reconstrução. E o propósito da família vem no dia 10, assim, ó, que começa os 52 dias de milagres. Olha isso, gente. Meu Deus, nós vamos começar a falar de Neemias no dia 10. Então, assim, vamos aproveitar muito esses 9 dias. Vamos aproveitar muito, falar de Davi, falar de Isaías, vamos aproveitar muito, porque esse mês é um mês que você, olha, que você estava esperando, é que você não sabe. Esse é o teu mês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 64. Eita! Vamos lá. Isaías 64. Vamos lá? Eita glória. Aleluia. Eu vim aqui para essa terra para louvar ao Senhor. Eu vim aqui para essa terra para bendizer ao Senhor. Eu vim aqui para essa terra para ser agente de milagres. Esse mês nós vamos aprender a ser agente de milagres na vida das pessoas, agente de milagre na igreja, agente de milagre aonde a gente entrar, aonde a gente for, nós somos agentes de milagres. A nossa oração tem poder. Aonde a gente entrar, olha, eu tenho recurso para te abençoar, eu tenho como te dar um presente, eu tenho como abençoar a tua vida, eu sou agente de milagre. O que está faltando para você? Eu sei aonde eu posso conseguir, eu sou viabilizador da tua vida. Era assim que Davi se propôs, foi assim que Isaías se propôs, foi assim que Neemias se propôs. Foi assim que Daniel se propôs e foi assim que a rainha Esther se propôs. Eu vou. Que faz assim, Esther. Se você não quiser ir porque você é Esther na presença do rei, o Senhor vai levantar outro que vai. Opa, peraí. Espera só um pouquinho. Eu vou. Pode falar para o povo jejuar, clamar, porque eu vou. Ela foi ou não foi agente de milagre? Foi. Daniel falou, pera, a Babilônia precisa de mim. Eu vou me posicionar. Eu vou continuar orando. Eu vou revelar esse sonho. Ah, eu vou. Porque eu sei quem eu sou no Senhor. Ah, mas tem fornalha. Vamos para a fornalha. Mas tem cova. Vamos para a cova. Porque o Senhor vai te livrar na fornalha. O Senhor vai te livrar na cova. Não interessa a situação, você é agente de milagres. Mas Jerusalém está toda
toda arrebentada, eu vou lá reconstruir. Como é que é? Mas você é pedreiro? Você é engenheiro? Você é arquiteto? Eu sou agente de milagres. Antes de você ser a profissão que você, a partir de agora, é agente de milagres. Em nome de Jesus. Você é pastor, você é bispo, você é apóstolo, você é agente de milagres. Eu sou psicóloga, é agente de milagres. Eu sou engenheiro, você é agente de milagres. Você é agente de milagres. Receba agora essa unção de agente de milagres. Você vai olhar para a pessoa, o Senhor vai falar: agora é isso aqui, ó. Você é agente de milagres na vida dela. Você vai curar muitas vidas esse mês de novembro. O Senhor vai te usar de forma extraordinária e sobrenatural. Não interessa como que é. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por que será que o Espírito do Senhor está sobre mim? Ele está sobre mim para me capacitar. Ele está sobre mim para me enviar. Ele está sobre mim para me ajudar. Ele está sobre mim com ousadia. Ele está sobre mim com unção. Ele está sobre mim. Não é que ele vai vir, não. Ele está. Então, em Isaías 64 diz assim: ó, se fendessem os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizesse coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes tremeram na tua presença. Desde a antiguidade, olha isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você tem por que esperar. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Ele está trabalhando por você. Bom, você está saindo de um mês de outubro, onde ele estava trabalhando, onde você não estava vendo, mas o resultado ia vir para você. Ele estava fazendo aquilo que você ainda não podia fazer ou não conseguia mais fazer. Bom, o mês de outubro, eu posso falar para você que ele foi extraordinário na minha vida. Porque se não fosse essa palavra, se não fosse essa unção, se não fosse esse poder, nós teríamos sido aniquilados. O quê? Meu Deus, foi fúria de todos os lados. Foi levante de todos os lados. Eu só ficava assim, ó: Senhor, tem de misericórdia. Eu só levantava minhas mãos. Senhor, tem de misericórdia. Pai, tem de misericórdia. O quê? Até no último dia. Né? Até agora nós estamos vivendo ataque. Né? Tem água, mas a água não sai das torneiras. Não. Entendeu? Então, olha que beleza, né? Maravilha. Olha aqui que é isso. O que o mundo espiritual está mostrando? Você tem, mas eu estou retendo. Você pode nele, mas eu estou retendo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu já declaro que toda retenção vai cair por terra na tua vida, na tua casa, na tua família. O quê? Você tem um Deus de poder. Tenho. Você tem dinheiro na conta, mas você não vai conseguir pagar. É assim que está a tua vida? Você tem um Deus de poder, tem, mas olha como que está a família. Você não vai conseguir fazer nada. O quê? O quê? Davi vai nos ensinar isso. Em 1 Samuel 30, vamos lá? 1 Samuel 30, Davi vai nos ensinar. Como que a gente sai dessa? Vamos lá. Então, fica com Isaías 64 na tua mente, entendendo que Deus trabalha para aquele que nele espera. Nem
ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Presta atenção, o Senhor está trabalhando. Ele não precisa ficar te dando provas que Ele está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Você espera nele? Então você não está esperando em qualquer um. Em nome de Jesus, né? É igual, você está no ponto do ônibus, está esperando. Ah, o ônibus passou e eu fiquei. Não. O Senhor não é assim. Pode esperar no Senhor. Espera nele, confia nele. Para mim e para você haverá bom futuro e nós não vamos nos envergonhar por crer no nosso Deus. Olha 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a casa, e ferido e queimado. Olha, Ziclag está ferida e queimada. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem os grandes. Tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E viram que estava queimada. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Tem hora na nossa vida que a gente está assim. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu vou sentar e eu vou chorar até não ter mais força, porque eu vou fazer o que na minha vida? Eu vou para onde? Vou correr para onde? Vou fazer o quê? E simplesmente tem hora que eu paro aqui e eu falo assim, Senhor, o mundo espiritual está me mostrando isso. Eu ando pelo mundo espiritual ou eu ando pelo que eu creio? O Senhor fala para mim, continua andando pelo que você crê. Toma cuidado que o mundo espiritual, ele é violento. Anda pelo que você crê. Anda pelo que você crê. Então, muitas das vezes você vai estar andando, porque você não pode andar conforme você está vendo no mundo físico. Não pode. Mas às vezes o mundo espiritual te apresenta também algumas coisas que você fala assim, pera, mas no mundo espiritual tá assim, Senhor. O que eu faço agora? Vai ter hora que você vai falar assim, meu Deus do céu. E aí? Porque a sua mente está aberta, levada cativa em obediência ao Senhor. Tua visão está aberta, te mostrando o que está acontecendo. Para onde eu corro? O que eu faço? Fica parada e anda pelo que você crê. E agora há pouco mesmo, eu estava lavando, eu e a pastora Jaque ornamentando, fazendo uma correria, tal, não sei o quê. E eu falei, Senhor, o meu irmão me fez uma pergunta agora há pouco. E eu disse, não sei. O Senhor sabe, me fala. É tão mais simples. Eu não quero sair do meu lugar, eu não quero fazer nada. E eu estava, Senhor, me dá as 12 promessas, Senhor, me dá as 12 promessas, me dá as 12 promessas. Meu Deus do céu. Deixa eu trocar o microfone. Resolve? Sempre o primeiro teste acontece, né? Acontece. Glória a Deus. Levanta aqui. Glória a Deus. Tá legal? Então vamos embora. Então, o que acontece? Quando eu e você entendemos que nós dependemos de Deus, nós não podemos de jeito nenhum, e nem para a direita nem para a esquerda, se caso Ele não mandar, se caso Ele não falar com você.
E nós estamos entrando num mês onde o território, a terra está fértil. Ouve o que eu vou falar agora, presta atenção. Estamos entrando num mês onde o território é assim, ó. Você falou, aconteceu. Você profetizou, você vai viver. A terra está fértil, porque é a 11ª chave. A 11ª chave, Deus de milagres. O Senhor está colocando você num terreno de milagres. Me explica como você viveu isso. A tua resposta será: milagres a gente não explica. A gente vive e conta quem foi que fez. Não tem explicação para este mês. O quê? Espera só a gente levantar o cálice e começar o relógio de oração. Você não vai acreditar. O Senhor falou, faz um ato profético no seu celular. Apaga tudo que está no grupo do mês de outubro. Apaguei tudo. Puf. Aí o Senhor falou para mim, não existe mais nada de outubro. Nada. Eu estava à tarde, assim, comendo. O Senhor falou assim, em que ambiente você está agora? Eu falei, estou em Lisboa. E comentei com eles. Eu estou me sentindo em Lisboa. Eu não estou mais nesse ambiente. Eu e você precisamos falar dos nossos sonhos para Deus neste mês. Mas está tudo queimado, mas está tudo lascado. Mas olha para isso, olha para... Não olha. Já chorou? Então agora... chama Abiatar e manda me trazer a estola sacerdotal. Eu quero que você entre agora no ambiente sacerdotal. Aproveita aí que só tem sacerdote assistindo. Entra agora no ambiente sacerdotal. Sinta agora no teu corpo a unção do Senhor te transformando. Vista agora essa estola sacerdotal. Em nome de Jesus, o teu patamar está sendo transformado. Em nome de Jesus, patamar de sacerdote, a tua mente está sendo transformada. Olha, o teu falar, o teu enxergar, o teu ouvir, está sendo tudo transformado. Entra agora nesse ambiente sacerdotal. Se veste agora dessa estola sacerdotal. Se vestiu? Muito bem. Agora você está na presença do Senhor e pergunta: devo seguir esse bando? Vou alcançar? E olha isso, presta bem atenção. O Senhor fala, pode seguir e você vai alcançar. E Davi sai com 600 homens. 400 vão com ele e 200 vai ficar no ribeiro de Besor. De cansado. Eles são chamados de retardatários. Eu não gostaria de ser chamada de retardatária. E nem de cansada. Eu gostaria de... O Senhor me deu uma experiência ontem. Falei, Senhor, eu não quero ser chamada de retardatária e eu também não quero ser chamada de cansada. Eu quero uma experiência no meu corpo, que eu não sou retardatária e eu não sou cansada. Eu não quero ter esse nome de cansada, de abatida, de coração desmaiado, de retardatário, de que não aguenta a guerra, tem que ficar com bagagem dos outros. Eu não quero esse rótulo. Aí assisti um médico que eu gosto muito dele, naturalista, inclusive eu tomo todos os chás que ele fala, e eu gosto muito das receitas dele, e me posiciono mesmo para viver tudo que ele fala ali. E agora eu estou no tal do sal de Mossoró. Aí você tem que levantar de manhã, tem que comprar esse sal aí de Mossoró, tá? Aí você levanta de manhã, integral, Você levanta de manhã, pega um copo de 240, 250 ml de água,
pega uma colherzinha rasa de café, sal, né? Desse sal de Mossoró, coloca na água, mexe, espera um pouquinho, deixa ela sentar, dá mais uma mexidinha e toma. Eu falei, eu não vou falar nada pra ninguém que eu vou tomar e vou ficar quieta pra ver o que dá. Vou ser cobaia. E aí eu tomei ontem e vim pra sala e falei, Deus, fala aí comigo. É pra tomar ou não é pra tomar, né? E aí? Porque se não for pra tomar, a gente tempera a comida só e tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu ainda não coloquei ele na comida pra saber como que é, só na água. Aí, eu tinha orado, eu falei, eu não quero ser retardatária, eu estava preparando a palavra, eu não quero ser retardatária, eu não quero ser cansada, eu não quero ficar com a bagagem dos outros, não quero. Eu quero ir lá, eu quero ter força de guerra, eu quero ir lá tomar do inimigo aquilo que ele me roubou. Eu quero esse vigor. Eu quero o vigor de Caleb, eu quero o vigor de Davi, eu quero esse vigor. Não quero saber, não quero saber. Retardatária, cansada, desanimada, coração desmaiado, é que eu não vou ser. Não vou, não vou. Se tá na palavra é porque isso não dá pra mim, não dá pra mim. Então fala comigo. Aí eu fui lá na cozinha, tomei a água do sal. E vim aqui, sentei, o bispo Marcelo tá na ministração. Pá. Daqui a pouco o negócio fez assim no meu corpo. Vum. E veio aquele negócio, parecia uma corrente elétrica na minha mente, no meu corpo. Falei, nossa, Jesus, que é isso? Eu vou tomar todo dia. Aí o Senhor falou assim para mim, você não me pediu uma experiência? Eu tô te dando uma experiência do que é quando você recebe um envio, quando você recebe uma palavra. Você não quer ser retardatária, você não quer ser cansada, nem coração desmaiado e ter tudo que o mundo quer que você tenha. Então é assim, é uma aliança de sal, o Spão matou aqui. É uma aliança de sal, é uma aliança de conservação. O Senhor está querendo uma aliança conosco, a aliança com Deus de milagres. Eu quero essa aliança. Em nome de Jesus. Que hoje todo cansaço, todo desânimo, ó Deus, ó céus, ó vida, ó amargura, ó enfermidade, ó não sei o que, caia por terra da tua vida. Você não é retardatário. Ah, mas os retardatários, quem vai pegar uma aguinha para mim? Os retardatários também viveram lá as bênçãos, mas viveu por causa da misericórdia de Davi. Porque senão só tinha ficado com a bagagem dos outros, com o peso dos outros. Não, eu quero ter força para ir lá e pegar de volta aquilo que o inimigo me roubou. Sabe o que fala depois? O quê? O Senhor usou quem? Quem que o Senhor usou? Um egípcio que estava ferido no meio do caminho. O Senhor vai usar esse mês egípcios no meio do caminho para te mostrar aonde está a tua bênção. Eu já vivi muita coisa com essa palavra. Você vai viver o Deus de milagres no mês de novembro. E o Senhor está falando assim para você. Eu vou colocar pessoa no seu caminho que não tem nada a ver com você. Mas essa pessoa é que vai te levar aonde você tem que chegar. Obrigada, mãe. É essa pessoa que vai te levar aonde você tem que chegar. É essa pessoa que vai te levar aonde você tem a tua bênção. Em nome de Jesus, um viabilizador de caminho, um viabilizador que vai te levar no lugar da promessa. Uma pessoa que vai chegar e vai falar, eu vou levar você até lá. Você vai viver a promessa. Só faz uma aliança aqui comigo, porque a tua aliança vale demais. A sua aliança é preciosa. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você tem aliança com o Deus de milagre, então você se torna um agente de milagre. Pela vida de quem você passar, você vai sair realizando milagres.
Em nome de Jesus, você tem uma aliança com Deus. Essa aliança te preserva, essa aliança te dá vigor, essa aliança te dá autoridade, essa aliança te faz prosperar, essa aliança te dá ousadia, essa aliança te dá unção de conquista, essa aliança te coloca em patamares superiores. Mas você está revestido da unção sacerdotal. Em nome de Jesus, recebe a sua estola sacerdotal, em nome de Jesus. E o que mais? O que acontece? Davi chega lá, com os 400 homens, mas esse daí já recuperado. E vai fazer o quê? Vai lutar até o amanhecer. Nos dá esse vigor, nos dá, Senhor, essa capacidade. Mas esse mês, o inimigo não nos rouba mais. Em nome de Jesus. Você está revestido. Em nome de Jesus, esse mês o inimigo não rouba mais o seu vigor, não rouba mais a tua unção, não rouba mais nada, porque você está revestido de autoridade, de unção e de poder. Davi, ele vai simplesmente lutar até o amanhecer. E presta atenção, ele não leva para casa só aquilo que roubou não, tá? Ele leva numa medida sacudida, recalcada e transbordante, que é a porção de Deus na nossa vida. Ele leva os despojos de Davi. Todas as cidades que os amalequitas foi passando, e foi roubando, e foi queimando, e foi... O quê? Todas as cidades, todos os despojos que estavam com os amalequitas. Todos Davi trouxe. E sabe o que Davi fez? Foi enviando porções para as cidades. Foi enviando porções. E a nossa porção vai chegar. Você sabe por que a nossa porção vai chegar? Porque Davi manda a porção para Hebrom. E aquele que é bom entendedor, meia palavra basta. Um pingo é letra. A porção da Hebrom vai chegar. Vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. Por quê? Porque Davi manda uma porção para Hebrom. Davi restitui todos que foram roubados. Neste mês, o Deus de milagres vai restituir a todos que foram roubados. Em nome de Jesus. Não sei se seremos Davi na vida de cada um. Não sei se seremos só agente de milagres. Eu não sei de que forma que o Senhor vai nos usar. Mas a forma que o Senhor quiser nos usar, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra que o Senhor falou hoje cedo no Alimento Diário às Nações? O que ele falou hoje cedo? O que ele falou? Ele falou, você sabe por que você está doente de ansiedade? Porque você se esqueceu de estar disponível ao Senhor. Como Isaías estava. Lembra disso no Alimento Diário às Nações hoje? O Senhor disse na madrugada. Aleluia. O autor, fala junto comigo, o autor do meu amanhã me guiará. O autor do meu amanhã me guiará. Em nome de Jesus. Somos agentes de milagres. Somos realizadores de milagres. O milagre está em mim. Repete isso comigo. O milagre está em mim. Eu sou um agente de milagres. Oh, aleluia. O autor do meu amanhã me guiará. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu e sente o ambiente que você está. Ora, caia, shuri, andere, canta, labas. Levanta suas mãos para os céus. Ora, caia, shuri, andere, canta, labas. Shuri, andere, canta, labas. Em nome de Jesus, tenha a glória da segunda casa neste mês. Ora, caia, shuri, andere, canta, labas. O Deus que nós cremos, o Deus que nós acreditamos e esperamos nele, está trabalhando por nós.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que o Senhor tem preparado para nós. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor agora. Restitui meus sonhos. Restitui os meus projetos. Eu quero falar com o Senhor sobre os meus sonhos. Ora, caia, xuriandere, canta, labás. Eu não quero sonhar mais. O Senhor não está te perguntando se você quer. O Senhor está falando com você nesta noite. Eu vou restituir os teus sonhos. Eu vou restituir os teus planos. Eu vou restituir os teus projetos. Eu vou restituir a tua família. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jireh, oh Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de provisão, Jeová Rafá, ora cataralabaia xuriandere cantere baralabaia xuriandere cantalabás. Santo, 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 santo é o Senhor. Ora caia xuriandaralabaia xuriandere cantalabá xuriandere cantalabás. Santo, 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 santo é o Senhor. Ora araba xuriandalabás. Toma posse agora dessa palavra. O Senhor está restaurando as tuas forças. O Senhor está te visitando com cura, com libertação. Você não é retardatário. Você não vai ficar só com as cargas dos outros. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Santo, 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 o Senhor te renova as forças de guerra, a tua capacidade, renova os teus sonhos, renova os teus projetos. O Senhor te renova nesta noite. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. O Senhor te renova, o Senhor te dá força, o Senhor te renova o ministério, o chamado. Oh, toda mentira de Satanás agora caindo por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, o Senhor confia em você. O Senhor te dá crédito. O Senhor é Deus que avaliza o teu nome hoje. Ora, cataralabaia xuriandalabás, Ele é teu fiador. Ora, cataralabaia xuriandalabás, recebe essa palavra, recebe a cura de dores nos ossos, recebe a cura no estômago, recebe a cura na coluna, recebe cura agora nas articulações, todo inchaço agora caindo por terra, recebe cura agora em hemorragia, recebe cura agora no seu intestino, recebe cura agora na tua capacidade de pensar, de agir, de enxergar, de ouvir, de falar. Recebe cura agora, em nome de Jesus, nos seus brônquios. Recebe cura agora na tua garganta. Recebe cura agora nos seus ouvidos. Recebe cura agora no teu baço. Recebe cura agora no pâncreas. Recebe cura no fígado. Recebe cura no seu abdômen de dores profundas. Recebe cura agora, em nome de Jesus. Ao comer deste pão e beber deste cálice, você vai estar recebendo cura por completo em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que em casa preparou a tua ceia, né?
o seu pãozinho e o seu suco de uva, nós vamos consagrar agora em nome de Jesus. Este aqui é o pão vivo que desceu do céu. Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus de cura, de libertação, de restituição, de renovo, de refrigério, de paz, o Deus que te livra, o Deus que te sustenta, o Deus que renova a tua força de guerra, a tua capacidade, a sua ousadia, a sua unção de conquista, o Deus que pode todas as coisas, está te visitando agora, o Deus de milagres, o Deus que te prometeu, o Deus que cumpre, o Deus que te mantém na promessa, o Deus que te faz agente de milagres, o Deus que te chama, você é agente de cura, você é agente de milagre, o Senhor vai colocar um egípcio no seu caminho, tudo será restituído e você enviará porções. Em nome de Jesus, eu estou te enviando a sua porção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, apresentamos agora diante do teu altar, Pai. Ah, Senhor, esse antídoto contra a morte, esse pão vivo que é o Senhor que desceu do céu. Tu és Deus forte e poderoso nas batalhas. Obrigado por todos os milagres de outubro, mas Deus de milagres, o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Estamos num ambiente celestial extraordinário. Um banquete, uma noite de gala para receber do Senhor, Pai. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Traz, Senhor, de volta os sonhos, os projetos. Traz de volta o vigor, a ousadia, a unção de conquista. Traz as liberações, traz as provisões e tudo que o Senhor fizer nesse mês. A honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus de milagres, ajude-nos. Aleluia, o Senhor vai nos livrar. O principado que age no mês de novembro é de apostasia, de estagnação, de assolação, de miséria, de opróbrio. E o Senhor está falando assim, olha, eu estou colocando por terra isso na tua vida, na tua casa, na tua família. Não haverá angústia, não haverá tristeza, não haverá enfermidades, não haverá retaliações na tua vida, na tua casa, na tua família, haverá provisão. Na tua casa haverá milagres extraordinários nesse mês. Em nome de Jesus. Eu posso ficar aqui, pastora Carol, ou eu vou até ali? Ah, tá. Tá bom? Então tá bom, senão depois a pastora Carol briga comigo, né, gente? Apóstolo, receba o cálice deste mês, que é o cálice dos milagres liberados e imediatos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja, sobre os nossos oficiais. Em nome de Jesus. Ah, já pegou, né? Não, recebe. É a minha porção, agora eu quero o meu. Do seu neto. Ah. Mas eu quero mais isso aqui também, porção dobrada. Poxa, recebe o cálice dos seus netos, em nome de Jesus. Tem que vir mais. Já que você quer porção dobrada de pão, que venha também mais netos. Quantos? 4? 4? Pastora Jaque tem uma. Não. Claro que vai. Em nome de Jesus. Mais uns 2, né, pastora Jaque? Dos nossos netos. Receba o cálice do Deus de milagres imediatos, em nome de Jesus. Vai, receba o pão vivo que desceu do céu. Fica aqui, bispão, no altar. Poxa vida. Vamos, pastoras lindas. Não é, pastora Jaque? Receba o seu cálice do Deus de milagres imediatos, em nome de Jesus. Porção dobrada e o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Olha o que eu fiz aqui, coloquei menos nesse, mais naquele.
cá, pastora Jaque. Uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Deus de milagres imediatos, em nome de Jesus, e o pão vivo que desceu do céu. Ó, que coisa linda, hein? Aleluia. O apóstolo já está ali, ó, com todos os netos, uns 4 mais ou menos. Jesus amado. Vamos, apóstolo. Deus de milagres imediatos. Em nome de Jesus. Não vai ficar no altar, não, pastor Jaque? Vem aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba a tua estola sacerdotal, receba a tua cura, receba a tua força de guerra. Receba agora, em nome de Jesus, a unção de ousadia, de conquista. Receba vigor do Senhor. Receba essa experiência nova de Deus. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Está por terra agora todo o principado de apostasia, estagnação, todo ataque das trevas, com miséria, com assolação, com opróbrio, com angústia, com ansiedade, com depressão, com pânico. Fora agora da tua vida, da tua casa e da tua família. Tudo aquilo que estava roubando o teu vigor, te colocando prostrado, desanimado, angustiado, agora seja renovado pelo poder do Senhor. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Em nome de Jesus, haja liberações sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Fala uma palavra de amor ao Senhor. Ora, caia, xuriandere, canta, labás. Eu sou do meu amado é meu. Ora, arabaxurianda, labaia, xuriandere, canta, labás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, caia, xuriandere, canta, labás. Nós vamos declarar juntos assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Em nome de Jesus, comamos e bebamos. Dá um para mim. Como, meu filho? Só umzinho, só esse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Está consagrado 3 dias desse jejum extraordinário, 6 horas, jejum de período. Você vai escolher 6 horas em jejum só, né? Toma coisas líquidas, mas não come nada, né? E você vai ficar ali 6 horas com fome de Deus mesmo, louvando, adorando, exaltando no nome do Senhor. E em nome de Jesus serão 3 dias extraordinários, onde a ressurreição vai vir para a tua casa, para a tua família, a restituição. Olha, vai ser algo extraordinário este mês. Deus de milagres, em nome de Jesus. É assim que eu te envio, começando à meia-noite o nosso relógio de oração e o 5º dia da nossa campanha no monte, orando pela Europa. Então, no último áudio do Bispo Marcelo, tem o primeiro lá, que vai à meia-noite, a gente ouve a palavra, todos juntos no grupo, porque vai ser diferente hoje, né? Por causa da campanha do monte. Então, a gente vai ouvir a palavra, todo mundo junto, vamos adorar, 4 louvores, e o Bispo Marcelo vai encerrar, né, com o áudio, orando, né, pela Europa, em nome de Jesus, no horário dele, certo? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, te ensinando a ser íntimo de Deus para que você viva o ano apostólico da honra. 11ª chave, Deus de milagres, em nome de Jesus.
3 dias maravilhosos na nossa vida. Olha, madrugada com o apóstolo, 6 horas com a Bispa Rô, às 10 horas com às 9 com a pastora Carol, às 11 com a Bispa Cida, ao meio-dia comigo, às 15 diaconisa Rejane, ou presbítera Rejane, às 18 a presbítera Paula, às 20 bispa, 21 bispa Edi, 23 horas bispo Eduardo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus, te faça, olha, brilhar mesmo esse mês dessa chave, Deus de milagres. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 10 horas da manhã, alimento diário às nações. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.